16, amém? 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Eu vou ler os versículos 15 e 16, depois você repete comigo, tá bom, igreja? Amém. Foi tremendo, né, irmãos, aquele congresso de senhoras. Deus falou muito com a gente. E Deus falou muito comigo dentro desse tema. Eu quero compartilhar com vocês um texto bem simples. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Eu leio uma vez, depois a igreja repete comigo. Diz assim, ó. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos todos ler o verso 15, para a gente ficar memorizado, amém, na nossa mente. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, toda a igreja, 1, 2, 3. Em toda a vossa. Verso 16, toda a igreja, 1, 2, 3. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A igreja pode se assentar, glorificando a Deus. Preste atenção aqui, irmãos, não deixa nada roubar sua mente agora não, tá bom? Preste atenção aqui, ó. Deus tem uma palavra para nós. Percebe, irmãos, que o texto que foi escrito aqui foi escrito por um homem que a princípio a gente olhava para a vida dele e falava assim: será que vai sair alguma coisa deste homem? Se a gente fazer um diagnóstico da vida de Pedro, a gente vai ver, irmãos, quão difícil foi para Jesus acreditar neste homem, confiar neste homem, vocacionar, escolher este homem para a obra. Porque Pedro era um homem compulsivo, era um homem que falava pelas suas emoções, era um homem que se precipitava nas suas obras. Eu tenho certeza que você não gosta de estar perto de uma pessoa como essa. É difícil estar perto de uma pessoa como essa. É ou não é, igreja? Que está todo instante errando, e você tem que ficar puxando para o caminho de volta para ver se ele acerta o alvo. Porque o pecado, irmãos, nada mais é do que errar o alvo. E Pedro constantemente estava lá, ó, errando o alvo. Só que o que é interessante no texto e na vida dele é que Jesus insistiu em Pedro. E isso aqui já é um primeiro ensino para nós, para a gente saber que Jesus, ele insiste na gente. Jesus a todo instante ele vai permanecer insistindo na gente. Porque para o homem e para a mulher nós somos descartáveis. Nós somos usados uma vez, e uma vez que nós somos usados, irmãos, não servimos para mais nada. O homem e a mulher faz o quê? Joga a gente fora. Só que para Deus a gente não é descartável, a gente é reciclável. Porque Deus nos pega no lixo, nos pega quebrado, nos pega arrebentado na vida, restaura a nossa vida, nos coloca de pé e coloca um novo cântico nos nossos lábios. Você pode adorar a Deus por isso? Percebe, irmãos, que Pedro escreve um texto aqui muito simples. E ele escreve dizendo aqui, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A primeira coisa que a gente vê aqui é a palavra santidade. Pedro está dizendo assim, ó, no português mais simples, para a gente entender: em tudo que vocês fizerem, vocês têm que mostrar santidade. Em outras traduções, em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, em tudo aquilo que eu vou fazer, em que eu vou falar, de toda maneira que eu vou me comportar, tem que ter santidade naquilo que eu vou fazer. Eu falo para os irmãos aqui na escola dominical e volto a dizer: Filipenses capítulo 4, verso 8 é o filtro para a minha vida. É o filtro. Pastor, eu posso fazer isso ou não posso? Vai lá para Filipenses capítulo 4, verso 8.
Filipenses capítulo 4, verso 8 é o filtro para a minha vida e para a sua vida. Coloca aqui, Cauã, para a gente ler junto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por quê? Lá está dizendo: se tudo aquilo que eu for fazer é louvável, é bom, é agradável, vai ter louvor ao Deus Todo-Poderoso, então eu devo fazer, então eu posso fazer. Filipenses capítulo 4, verso 8. A igreja lê para mim, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Irmãos, a gente fica pensando assim, santidade. O que eu vou fazer tem santidade, o meu comportamento tem santidade, a minha atitude, as minhas palavras, o que eu vou postar na rede social é santo. Vamos lá, ó o texto está dizendo, ó, o que eu vou postar é honesto, o que eu vou postar na rede social é verdadeiro, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude, tem algum louvor, então eu vou postar. Não tem, pastor, nada dessas coisas, então eu não posto. Eu estou dando um exemplo da rede social, irmãos, porque é uma coisa muito comum na nossa vida. Todo mundo aqui tem uma conta de Facebook, de Instagram, de Twitter. Aprendemos aqui na sexta-feira, não é isso, Cauã? Que rede social, irmãos, estraga a nossa vida se a gente não souber usar de maneira sábia e inteligente. Eu estou dando exemplo da rede social porque é o que é do nosso convívio, do nosso dia a dia. Mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável? Tem algum louvor no que eu vou fazer, no que eu vou falar, naquilo que eu vou fazer? Tem, então eu posso fazer. Não, pastor, não tem, então eu não faço. Então a santidade, irmãos, envolve a minha maneira de viver, o meu comportamento, as minhas atitudes. A gente tem quantos sentidos, igreja? Quantos sentidos a gente tem? Então eu vou usar só 3 para aplicar o termo santidade na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, santidade no nosso falar, santidade naquilo que eu falo. Será que é lícito a um cristão falar palavrão e louvar a Deus ao mesmo tempo? Sim ou não, igreja? Será que é lícito a um cristão cantar música mundana e depois estar louvando ao Senhor na igreja? Sim ou não, igreja? Não. Santidade naquilo que eu falo. Olha só o que Tiago escreve, capítulo 3, verso 11. Olha só o que o irmão do Senhor Jesus escreve, capítulo 3, verso 11. Está escrito o que, igreja? 1, 2, 3. Mais forte, igreja. Eu quero toda a igreja participando. 1, 2, 3. Será que pode sair de uma mesma fonte água doce e salgada? Sim ou não? Não tem como, irmãos, é impossível. Então a santidade começa por aquilo que eu falo, por aquilo que eu emito, por aquilo que eu transmito através da minha fala. Deus está nos dizendo nessa noite, é o primeiro culto de ceia do ano, é a primeira oportunidade que eu tenho, é o primeiro contato que eu tenho com as coisas de Deus. E Deus está dizendo, seja santo na vossa maneira de viver, a começar por aquilo que vocês falam, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vós e fazer uma grande obra. Quantos aqui querem mudança em 2023? Diga amém. Quantos querem mudança em 2023? Diga amém. Irmão, se eu quero mudança na minha vida, eu tenho que começar a olhar para aquilo que eu falo. Santidade começa por aquilo que eu falo. Perceba que Tiago escreve. Tiago é irmão do Senhor Jesus, andou com Jesus, irmãos, por mais de 2 anos, aprendendo dia e noite, aprendendo de manhã, de tarde e de noite, e ainda sobrava um pouco para o outro dia. E olha o que Tiago escreve. Será que de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? Não tem como. Segunda coisa, irmãos, santidade no meu falar e santidade naquilo que eu olho. Porque o apóstolo Pedro,
Ele chama a responsabilidade. Perceba, irmãos, quem era o apóstolo Pedro. É muito difícil você olhar para um ser humano e ver ele dando trabalho hoje e falar assim: eu acho que daí não vai sair nada, eu acho que daí vai de mal a pior. Como os meus vizinhos diziam para mim, diziam para os meus pais, diziam entre si: esse daí não passa dos 19 anos, esse daí não passa dos 18 anos. Olha a vida que leva, olha a maneira que vive, sai na quinta-feira e volta só no domingo. Só que o apóstolo Pedro, ele está nas mãos de alguém que pode dar jeito na vida do ser humano. O apóstolo Pedro escreve essas coisas com propriedade, porque ele era um homem trabalhoso. Ele era um homem que dava trabalho, só que agora se transformou em uma bênção. Santidade começa por aquilo que eu falo e também por aquilo que eu olho. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. A candeia do corpo são o que, igreja? Os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O original da palavra tenebroso aqui, irmãos, é escuridão, é trevas. Então a santidade na minha vida, para que Deus possa agir, para que o Espírito Santo possa se manifestar na minha vida, eu não posso ter boas palavras nos meus lábios, ter lábios bons, mas eu também tenho que ter os olhos bons. Implica naquilo que eu vejo durante o dia, naquilo que eu olho na rede social durante a madrugada, quando ninguém está perto de mim, quando a minha esposa está dormindo, quando ela não está me prestando atenção em mim. É aí que nasce o caráter do homem, quando ele está sozinho. O que é caráter, pastor? Aquilo que eu sou no escuro, porque no escuro ninguém me vê. O que é caráter? É quem eu sou quando eu estou sozinho em algum lugar. Quem eu sou quando eu estou sozinho na rede social, em 4 paredes, escondido dos olhos de todos, escondido dos olhos do meu pastor, do meu pastor de campo, do meu pastor presidente. Caráter é aquilo que eu sou quando a minha esposa não está por perto, quando a minha esposa não está vendo o que eu estou fazendo. Quais são as minhas atitudes, as minhas palavras com outras mulheres, mulheres casadas, jovens, seja quem for. Isto é caráter. E tem uma implicância muito grande, irmãos, naquilo que eu olho. Perceba que aquilo que eu olho vai definir todo o estado do meu corpo. Se aquilo que eu olho for bom, desejoso, agradável aos olhos do Senhor, o meu corpo será luz. Agora, se aquilo que eu olho na internet, se aquilo que eu olho durante o dia, na rua de casa, for bom, for desagradável aos olhos do Senhor, o meu corpo será trevas, o meu corpo será escuridão. E eu tenho certeza que você não quer andar com o seu corpo em escuridão, mas eu tenho certeza que você quer ser a luz deste mundo para iluminar onde quer que você chegue. Santidade no falar, repita comigo: santidade no falar, santidade no olhar e santidade no ouvir. Santidade, irmãos, está também naquilo que eu ouço, naquilo que eu presto os meus ouvidos para ouvir. Eu disse aqui da música mundana, irmãos, só que isso envolve tantas coisas. Santidade quando eu dou o meu ouvido para ouvir palavras que não convêm, palavras que desagradam a Deus.
Já viu aquelas conversinhas, irmãos? Aquelas rodinhas de empresa, de escola, de faculdade, que as pessoas estão caçoando. Sabe a roda dos escarnecedores, como diz o livro de Salmos, Salmo 1? E a gente fica ali no meio dando risada, compactuando com esse tipo de conversa, de atitude, de comportamento. Isso vai manchando a nossa vida com Deus. O Espírito Santo vai sendo sufocado dentro de nós. Olha só, irmãos, o que Salomão escreve no capítulo 28, verso 9. Olha só, leia para mim, por favor, igreja. 1, 2, 3. Pode melhorar, igreja. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3, a igreja. Até a sua oração será. Eu falei isso aqui na sexta-feira, irmãos, no texto áureo da lição que nós estudamos aqui, sobre rede social, vícios e jogos. Olha só que interessante. Deus ouve a oração de todo mundo? Não. Aquele que desvia os seus ouvidos de quê? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir as coisas de Deus, até a sua oração será abominável. Irmão, você já deve ter se deparado com alguém reclamando e falando assim: eu oro e Deus não me responde. Por que será? Eu tenho certeza que você já se deparou com uma situação assim, ou talvez você mesmo já se fez essa pergunta. Eu oro e Deus não me responde. Por que será? Se bem que Deus, irmãos, está de manhã, de tarde e de noite falando conosco. Deus não deixa de falar com a gente. Ainda que seja através de uma criança, ainda que seja através de um morador de rua, ainda que seja de uma auxiliar de limpeza na empresa, Deus vai falar com a gente de alguma maneira. E aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. O original aqui, irmão, é desprezível, é detestável. Em outras palavras, a oração de uma pessoa que é feita no altar, na igreja, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, se ela não tem comunhão com Deus, não tem vida no altar, a sua oração é jogada no lixo. A sua oração é desprezível diante de Deus. Deus não ouve, Deus não leva em consideração. Por quê? Porque a pessoa está se endurecendo para ouvir a palavra do Senhor, e Deus não ouve a oração desta pessoa. Então a santidade da minha vida começa com aquilo que eu falo, com aquilo que eu olho e com aquilo que eu ouço. Isaías 59, verso 1 e 2. Coloca para nós aí, Cauã. Isaías 59, verso 1 e 2. Eu vou ler o verso 1, a igreja lê o verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Ou seja, a mão do Senhor não está assim, está assim. Nem agravado o seu ouvido. O agravado ali, irmãos, é tampado, é bloqueado. Nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Olha só o que diz o verso 2. Toda a igreja, leia para mim, por favor. Verso 2 de Isaías, capítulo 59. 1, 2, 3, a igreja. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Deus está aqui, irmãos, e aqui estamos nós. Cada vez, irmãos, que a gente vai fugindo da santidade, a gente vai ficando assim de Deus, ó. Por isso que às vezes, irmãos, a gente vai se deparar com pessoas, ou até mesmo a gente: estou sentindo Deus tão longe de mim. Mas espera aí, ao longo do dia, hoje foi domingo, eu sei que foi dia de se reunir com a família. Hoje foi dia de sentar com a família e almoçar. Muitos não têm essa sorte, não têm esse privilégio. Outros têm. Mas ao longo desse dia, para você tomar uma santa ceia hoje, o que foi que você fez?
Quais foram as suas atitudes, comportamentos e atitudes ao longo desse dia, para que Deus pudesse derramar da sua glória e do seu poder neste culto aqui hoje. Irmãos, isso conta muito. Se fala pouco de santidade hoje. Aliás, a gente quer ouvir muito pouco hoje sobre santidade. Quando a gente fala de santidade, irmãos, é uma responsabilidade muito pessoal. É uma coisa tão pessoal, tão pessoal, tão pessoal, irmãos, que nem o pastor pode influenciar nisso. Vocês acham que eu fico perdendo meu tempo olhando rede social para ver o que cada um de vocês fica fazendo ao longo do dia? Nunca fiz isso. Nunca vou fazer. Eu ver ao longo do dia uma rede social, a pessoa, você vai ver hoje à noite na palavra. Aí quando você chegar aqui, você vai ouvir a palavra de acordo com aquilo que você postou. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Então o termo santidade, essa palavra santidade, ela é muito pessoal. Ela é muito peculiar, ela é muito nossa. É muito eu e Deus, não tem como o líder ter influência nisso. Porque o líder está muito longe de ver aquilo que você faz quando você está sozinho, quando você está sozinha. O seu pastor está muito longe de você, não tem como ele ver, até porque ele nem tem bola de cristal. Se você não for sincero, suficiente para colocar no altar os seus pecados e falar: Senhor, eu pequei contra ti, o seu pastor nunca vai ficar sabendo, a menos que Deus realmente queira mostrar para ele. Como Deus já me mostrou algumas coisas e eu contei para a pessoa e a pessoa falou assim: verdadeiramente, pastor, você tem razão. Então, irmãos, esse termo santidade, ele é muito peculiar. E Deus está no... Eu passei durante a semana toda, falei: Senhor, o que falar na primeira ceia do ano? O que falar no primeiro culto do ano, para que Deus possa mudar a nossa vida, para que o Senhor possa mudar a nossa vida? Foi a palavra que eu te dei no Congresso de Senhora: santidade. O que eu faço, pastor? 2022 foi um fracasso na minha vida. Faça o seguinte: se coloque de pé, sacode a poeira, recomeça novamente, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Essa é a regra, irmão, para 2023. Se não der certo na quarta, eu tento na quinta. Se não der certo na quinta, eu tento na sexta, no sábado, no domingo. Mas uma hora vai dar certo. Porque se o meu pastor foi jovem, venceu, eu também vou vencer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, irmãos, esse termo, ele é muito peculiar, é muito nosso. Não tem como, irmãos, o pastor ou o líder, ou qualquer outro líder, ter influência na sua vida com relação à santidade. Então a santidade começa por aquilo que eu falo, por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu ouço. Vai determinar se eu sou santo ou não. Tem como o Espírito Santo de Deus, irmãos, agir no lugar onde está sujo, sim ou não? Não tem como, irmãos. Porque o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5: não extingais o Espírito Santo. Essa palavra extingais, no seu sentido original, no grego original, quer dizer colocar um pano por cima. Paulo está falando assim, não coloquem o Espírito Santo dentro de uma caixinha de sapato e prenda ele em um canto da sua casa. Não, deixa ele livre dentro de você, para que ele possa trabalhar, operar na sua vida e trabalhar de forma extraordinária. Então Deus, nessa noite, está nos chamando a uma responsabilidade, para que nós possamos ser santo como Ele foi santo. Para que nós possamos ser santo como Ele é santo. Nós possamos colocar diante do altar do Senhor todas as nossas dores, as nossas crises, e nós possamos começar uma nova história. Aproveita que o ano está começando. Coloca no altar do Senhor, recomeça tudo novamente. Amém? Só quem pode determinar que você vai tocar na ceia hoje ou não é você mesmo. Amém? Você pode aplaudir essa palavra se ela não te ofendeu. Se ela não te ofendeu, você bate palma e dá glória. Se ela não te ofendeu, você bate palma, glorifica e exalta o nome santo e poderoso do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, somente aqueles que vão cear nessa noite, aqueles que vão participar do corpo e do sangue de Jesus.
Amém? Já quero convidar a missionária Luana para se colocar aqui na frente. Eu vou pedir também para a missionária Ingrid deixar um louvor preparado para depois